Boa noite, meus queridos. Que alegria estar com vocês aqui novamente para esse devocional, buscando aí a sabedoria e o entendimento e discernimento das coisas de Deus ou de tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Espero que você esteja crescendo espiritualmente. Aliás, essa é a nossa finalidade. Crescermos em Cristo Jesus, crescermos no reino de Deus como pessoas sábias, mas acima de tudo que entende qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabendo qual é o propósito, fica mais fácil nós passarmos pelo processo, porque às vezes o processo ele pode ser penoso, pode ser ardiloso, mas se nós temos uma finalidade, se nós temos uma meta, se nós sabemos onde nós queremos chegar, o processo ele se torna mais leve. Aliás, quando nós estamos com Cristo Jesus, o fardo é mais leve. Isso é promessa dele. Então, se nós estamos nesse processo, mas temos uma meta que é a cruz de Cristo, ou sermos como Cristo, com certeza o processo se tornará mais leve. Espero que você esteja nesse processo junto comigo, crescendo dia após dia aí no amor de Cristo, tá bom? Nós vamos já passar para a palavra aqui, mas antes eu peço que você compartilhe esse link com mais pessoas, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos juntos aí evangelizar, tá bom? Você pode me ajudar nesse processo aí de evangelização? Vamos lá para o Salmo 119, onde o salmista diz o seguinte: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Está aqui o segredo para a felicidade. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. A felicidade sendo exalada de dentro para fora. Porque aqueles que andam nos caminhos do Senhor estão fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o próprio Deus faz morada em nós. Então nós já não dependemos mais da euforia que o mundo oferece, ou seja, a alegria vindo de fora para dentro. Nós temos a alegria que é exalada de dentro para fora quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós declaramos espiritualmente que nós queremos ser como Cristo, verdadeiros cristãos, andar como Cristo andou, ser testemunho reto de todas as atitudes e dos mandamentos e ensinamentos que Cristo nos deixou. Aí sim a felicidade ela é completa, porque quando nós exalamos aí o doce aroma de Cristo Jesus, significa que nós estamos na presença de Deus. E não tem como ser triste na presença de Deus. Nós podemos enfrentar fases na qual nós estaremos ali tristes ou até mesmo desanimados, mas não é permanente. Não é permanente. Quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, a alegria ela é completa, até mesmo nos momentos de tristezas, Deus vem para nos consolar. Deus vem para nos fortalecer, porque a tristeza, a angústia faz parte do processo, porque nós somos seres humanos. Cristo se angustiou ali antes de ir para a cruz, ele chegou a suar sangue, mas ele sabia qual era o propósito para a vida dele e se fortaleceu nisso. Ele buscou forças nisso. Da mesma forma somos nós enfrentaremos desertos, mas se nós nos fortalecermos em Cristo Jesus, sabendo qual é o propósito para as nossas vidas, nós teremos força e força do alto. O próprio Deus nos fortalecerá. Aliás, Ele tem nos fortalecido dia após dia, porque o que Cristo declarou? Que os dias são maus. Então nós devemos viver um dia após o outro, sabendo que a maldade ainda impera nesse mundo, mas que nós, como imagem e semelhança de Cristo Jesus, devemos ser forças para todos aqueles que olharem para nós, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. A maldade ela será vencida dessa forma. Ser como Jó, um homem reto e íntegro que se desviava do mal, não flertava com o pecado, não flertava com o mal, mas pelo contrário, ele se impunha como testemunho, como presença de Deus em todo o ambiente onde ele estava. É assim que nós devemos ser. Quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser a presença de Deus
onde as pessoas não enxergam o próprio Deus. Elas têm que ver Cristo Jesus em nós, imagem e semelhança. Não é isso? Embaixador de Cristo, embaixador de qualquer nação, não é a representatividade de uma nação onde quer que ele esteja? Então quando nós declaramos cristãos, nós temos que ser a representação de Cristo onde quer que nós estejamos. Então será que os meus atos, as minhas atitudes remetem a Cristo Jesus ou remetem à maldade que jaz nesse mundo? Nós temos que ser imagem e semelhança. Então o salmista continua aqui. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando eu coloco o meu coração na busca pelo Senhor, o entendimento e o discernimento vêm. E Ele traz até a mim a vontade dEle, explicitamente o que Ele quer que eu faça. Ele começa a me conduzir pelas veredas da justiça, porque Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Então, se eu ando em amor, eu devo andar também em justiça, porque eu sou direcionado por Deus. É isso que Deus coloca para as nossas vidas. Quando nós o buscamos de todo o coração, Ele traz ao nosso coração a alegria e externa essa alegria a todos aqueles que estão ao nosso redor, e através disso as pessoas veem Cristo em mim. Através disso as pessoas me veem ou nos veem como imagem e semelhança de Deus. E o reino de Deus é externado. É dessa forma que o reino de Deus é externado, porque o reino de Deus não está lá no monte de Jerusalém, o reino de Deus não está lá no monte Sião, o reino de Deus não está lá em Israel, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. É isso que Cristo declarou. Então, será que as minhas atitudes remetem a um reinado de Deus? Será que o meu caráter, a minha integridade, viver na mentira, viver passando a perna nas pessoas, viver na desonestidade, viver na prostituição, viver na pornografia, viver nos vícios, na bebedice, será que isso externa realmente o reino de Deus? Faça uma análise. Examine-se a si mesmo. Como têm sido as suas atitudes? Como que tem sido o seu testemunho? Será que as pessoas, ao olharem para você, possam declarar: eis aí um verdadeiro israelita em que não há falsidade? Foi isso que Cristo falou a Natanael, porque ele foi honesto diante de Deus. E será que nós temos sido honestos? Será que as nossas atitudes remetem ao reino de Deus? Então a felicidade, a alegria, ela está de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu me encher das alegrias que o mundo oferece, das facilidades que o mundo oferece, isso não é viver o reino de Deus. Pelo contrário, é eu me contaminar pelas coisas do mundo, quando na verdade eu deveria ser aquele que irá contaminar as pessoas com o amor e a alegria de Deus. Por isso que nós perseveramos nesse devocional, para entender qual é a alegria permanente e aquela que contagia. Eu tenho que ser um contagiante. Eu tenho que contagiar as pessoas com o reino de Deus que habita em mim. Esse é o verdadeiro sentido da alegria, é alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus com o nosso testemunho e as nossas atitudes, a alegria de Deus nos contamina, nos contagia. E aí sim, nós podemos declarar verdadeiros cristãos, imagem e semelhança de Deus, porque o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. A alegria de Deus é contagiante ao nosso coração, da mesma forma que nós contagiamos o coração de Deus fazendo a sua vontade. Tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Pai, nós queremos ser, através desse entendimento, imagem e semelhança do Senhor. Ter a verdadeira sabedoria e a alegria que só o Senhor pode oferecer. Por isso, Pai, traga ao nosso coração temor pela Tua santidade e determinação, Deus, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e contagiar as pessoas que vivem ao nosso redor, sendo imagem e semelhança do Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo Teu agir em nossas vidas
e buscamos o entendimento do alto, Deus, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que o coração do Senhor se alegre através das nossas atitudes e assim o reino de Deus seja instaurado em nós. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês, que vocês vivam aí tudo aquilo que o Senhor predeterminou para vocês, serem cristãos contagiantes. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.